Olha, querida, em primeiro lugar, queria-te agradecer muito por estares a despender do teu tempo para vir aqui falar connosco acerca do teu trabalho. Muito bem, E, estou feliz. e ainda mais feliz, espera aí que agora tenho uma gata em frente à luz, e ainda mais feliz e honrada por te ir receber cá agora já em outubro, está quase, não é? Isso, é. Chego aí dia 7 e a gente já tem uma palestra, né? É dia 8, temos dia 8. É. Você vai Mas me deixar olha, dormir, né? No dia 7, né? sim, olha, então, em primeiro lugar, eu queria te pedir, porque todas as pessoas me falam de ti, perguntam sobre ti, e eu, claro que eu explico e falo a partir do meu olhar e do meu saber, não é? Mas eu gostava que tu pudesses falar um bocadinho de ti, do teu quem és, do teu caminho, o que te traz aqui a Portugal, para, pronto, para as Uhum. pessoas poderem ir chegando e sentirem se faz sentido. Aham. Então, existe uma profecia, né? Entre os nativos das Américas que a cabeça do elefante, que seria a Europa e a Ásia, né? O mundo estaria dividido entre dois animais, o elefante e uma tartaruga, que seriam as Américas, né? Uhum. E a América do Sul seria a cabeça desse elefante que caiu e ficou segurado no rabo de uma tartaruga, que é a América do Norte e a América Central. E essa profecia fala que, em algum momento, né, depois dos 500 anos de opressão e de apagamento, né, dos povos nativos das Américas, a gente ia levar de volta à Europa a cabeça. Então, eu estou dentro dessa profecia, fazendo aí esse movimento de levar tradição, uma coisa ainda viva, né, das Américas para a Europa. Eu comecei meu trabalho na França, na Bélgica, na Áustria, na Holanda, e aí depois de um tempo, né, você conhecia uma pessoa que me levou, e aí depois a gente começou a se aproximar e você resolveu me chamar para fazer o trabalho aí. Mas, assim, de forma geral, o que eu levo são as tradições das Américas, e eu tenho visto que, trazendo essas tradições, tanto da América do Norte como da América do Sul, porque eu tenho também o sangue indígena amazônico, né? Não trago só da América do Norte, eu percebo que eu acabo acordando, né? Assim, aquela natividade no português, na portuguesa, né? No belga, na belga, no holandês, no austríaco, no francês, né? Aquela pessoa que em algum momento lá atrás, né, na sua ancestralidade, fez fogueiras, cantou com tambor em torno do fogo, alterou a consciência para ver mais longe, né? Então, assim, eu não vejo, assim, de eu estar levando nada novo, sabe? Eu só estou despertando algo que já está nas pessoas. Só que, como eu digo, né, os europeus perderam essa ligação com esse olhar diferente, com essa alteração de consciência através do tambor há mais de 2.000 anos, e nós perdemos aqui nas Américas em torno de 524 anos, né, como a gente fala. Então, a gente ainda tem algo vivo acontecendo aqui, então quando eu faço a proposta de fazer alguma coisa na Europa, é com essa ideia, né? Eu trago algo vivo que desperta algo que está adormecido no europeu, né? E aí a gente tem, dependendo do lugar, como agora em Portugal, né? A gente vai conversando e você, que é portuguesa, você começa a sentir que seria bacana isso e aquilo, em alguns momentos, essa não é a primeira vez que eu vou, né? Trabalhar com você, você vai ajustando, eu vejo assim, a gente já fez isso no momento, agora a gente vai fazer isso, né? E outras coisas a gente reproduz, não é isso? Sim. Então, é mais ou menos assim que eu trabalho. Uhum. E podes falar um bocadinho da tua da descoberta da tua luz, como é que foi este caminho agora assim pelo xamanismo? As pessoas ficam assim, o que é o xamanismo? O que é isso? É. Assim, de forma muito breve, só O nome explicar. xamanismo, ele acaba assustando, né, as pessoas, porque Uhum, esse sufixo ismo, né, parece assim, catolicismo, islamismo, tudo parece religião, uhum, né? E o xamanismo é um nome, né, inventado pelos antropólogos,
a partir de uma tradição lá da Sibéria, né, que, como o pajé no Amazonas, o pajé no Brasil, teria um xamã, e esse xamã faria xamanismo, né? Então, todos os antropólogos começaram a se referir a todo mundo que faz essa ligação entre céu e terra, né, que altera a consciência. Tem um autor chamado Mircea Eliade, ele fala sobre o xamanismo como técnica do êxtase, né? Então, os xamanismos, né, no mundo teriam essa, esse acesso para uma visão mais ampla através de um êxtase. E esse êxtase, ele é de diversas formas, ele é atingido de diversas formas. O que eu aprendi, o que eu ensino, é através do som do tambor e do maracá. Eu não uso planta enteógena, né? Eu não, embora, por exemplo, na minha própria família a gente usava o rapé, né? Que é uma coisa hoje muito conhecida, mas a gente não usava como meio para alterar a consciência. A gente usava para uma limpeza, né, para respirar melhor, né, para ficar mais presente. Então, assim, depende muito de quem te ensinou, como você aprendeu, que acaba que a gente desenvolve o nosso xamanismo, né? Mas o xamanismo, ele é muito amplo, seria uma um guarda-chuva assim imenso com aqueles fiozinhos, né? Assim, cada um, por exemplo, o africano, a gente diz que é um xamanismo de possessão, ou seja, aquela pessoa que seria o equivalente ao xamã, né? Ele acessa outros mundos através de uma possessão. O espírito vem e habita ali durante alguns momentos naquela pessoa, né? No caso desse que eu faço, a gente chama de xamanismo de ascensão, a gente não é incorporado, né? A gente vai falar com os espíritos numa ampliação de consciência, né? No que a gente chama de estado teta de consciência, ou estado xamânico de consciência, né? Mas não é meu objetivo aqui fazer a palestra que eu estou com vontade de fazer aí, que vai durar 2 horas porque eu falo em geral sobre o xamanismo, né? Que é mais uma filosofia de vida, né? E cada uma, como eu estou falando, tem a sua especificidade. A minha é essa, né? Sobre da alteração de consciência com som e não com plantas enteógenas, né? E nessas palestras, normalmente, eu falo sobre o centro que eu criei no Rio de Janeiro, né? Que é o Centro de Tradições Nativas Nauacamig, que significa, é o nome de um guerreiro, Ojibwe, né? Porque eu acabei descobrindo ou despertando a minha indigeneidade, né? Porque foi apagada, foi dizimada por um longo tempo, né? E depois apagada pela minha própria família, porque é vergonhoso na terra de onde eu venho, no Amazonas, ser indígena, né? Então, esconder que você é indígena é um maste lá, você tem que se esbranquiçar, né? Então, isso aí apagou a minha alma, e aí eu tive uma explosão, né? Eu tive que procurá-la novamente, e aí eu fui levada para o Canadá, onde eu aprendi o xamanismo norte-americano, e é esse xamanismo norte-americano, né, que a gente chama de caminho vermelho, que eu sigo, e que despertou em mim, então, essa ingenuidade, que aí eu fui procurar depois o meu amazônico, né? Então hoje eu carrego os dois, tanto da América do Sul como da América do Norte, fazendo aí uma união das Américas, né? Que em algum momento foi chamada de Abiyala. Não sei se você conhecia esse nome, mas é como a gente se refere a um único continente que se chama Abiyala, né? Terra Viva, que é a denominação de um povo, acho que é do Panamá, né? Que eles chamavam, se referiam às Américas como Abiyala, Terra Viva, né? E nessas palestras que normalmente eu faço, eu canto também, falo desse centro. Desse centro a gente não tem só a proposta de ensinar e de fazer rodas de cura, ou cura, né, no caso. A gente também tem um trabalho social e político muito forte, né, político não partidário,
né? É assim, pela liberdade religiosa, que está dentro da lei brasileira, que a gente garanta isso para as novas gerações, né? Que a gente ainda possa honrar esse Criador da forma que a gente, na cor que a gente acha mais conveniente a nós, né? Mas é, versa sobre crença, versa sobre fé, né? E como é que eu me conecto com esse ser maior. Essa é a parte onde eu represento o xamanismo na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos conselhos pela liberdade religiosa, tanto no estado como na cidade do Rio de Janeiro. E depois essa parte mais de preservação das tradições, né? A gente tem uma parte do trabalho do Nawakami muito voltado para ajuda a essas etnias. Nós temos 5 etnias mais próximas e outras assim que a gente chegou a 36 ajudando em questões por exemplo, sei lá, teve um desmorone, ou então uma enchente, né, uma seca, as pessoas estão sem comer, então a gente envia ajuda, né? E tudo isso é garantido porque as pessoas ou nos ajudam ou se tornam sócios da gente, como sócio contribuinte, ou então em todas as atividades que a gente faz, inclusive essa que eu vou para a Europa, onde a gente arrecada doações, né, para os trabalhos que eu faço e vai ser canalizado, então, uma parte disso para esse trabalho sociopolítico que a gente faz para a defesa desses povos tradicionais das Américas e em específico da Amazônia e daqui do Rio de Janeiro, de onde eu estou falando. Então, todos os trabalhos que eu faço, né, não só nessa palestra, eu trago os cantos, né, todos esses trabalhos que no final a gente foi falando, eu e você, a gente chegou a essa conclusão, que a gente ia fazer atendimentos, né, como atendimentos individuais, que eu acho que no trabalho que eu faço, talvez a diferença, Alexandra, você acabou de fazer um trabalho bastante grande, né, que é de cerimônia, onde a gente precisa de muitas pessoas. No meu trabalho, eu faço mais, um trabalho mais individualizado, né? Então, os atendimentos são individualizados, e os grupos não são muito grandes, propositalmente, né? Porque eu gosto de saber com quem eu estou trabalhando, e você se lembra que no dia que nós conversamos, eu falei assim, eu preciso que você vá acompanhar as pessoas que eu for trabalhando e vão sendo despertas, né? Para não ficarem assim tão perdidas, né? Então, assim, é um trabalho menor, mas não menor no sentido de qualidade, né? Mas assim, menor para que eu possa dar atenção, conhecer com quem eu estou trabalhando, saber o nome dessa pessoa e depois essa pessoa ser acompanhada. Então, talvez o meu trabalhe em comparação às cerimônias que são oferecidas em alguns lugares na Europa, tenha essa diferença de uma personalidade, de uma personificação maior em relação aos trabalhos que são feitos em massa, né? São feitos porque precisam desse número de pessoas, né? Uns precisam de número, outros precisam de número e qualidade, né? E eu, no caso, eu faço questão de que seja um número menor e que seja de qualidade, né? E sobre os atendimentos individuais, queres falar um bocadinho do trabalho que podes oferecer às pessoas? Ou... Basicamente, eu tenho vários tipos de atendimento, né? Eu já até fiz aí na Europa alguns que são rápidos, né? Mas ultimamente eu tenho feito uma escolha de fazer um trabalho de resgate de alma, que é mais longo, né? E um trabalho que foi desenvolvido por mim, né? Orientado pelos espíritos, que se chama Corpo de Cristal. Então, quem vem ser atendido normalmente vai passar pelo primeiro atendimento, fazer
resgate de alma, né? Que eu digo que é como se eu estivesse trabalhando e resgatando a vida da pessoa numa linha horizontal, e num segundo atendimento futuro, aí a gente faz o vertical, que seria esse corpo de cristal, onde eu vou procurar onde é que a pessoa, por onde ela passou antes de vir para a Terra, não aqui na linha da Terra, né, mas a alma dela, e se eu tiver sorte, talvez a própria pessoa me diga qual é o propósito, qual foi a intenção que ela teve para vir para essa terra. Então, isso, a pessoa sai com bastante informação, né, do trabalho. Para continuar, Mas não é? são dois atendimentos. Então, assim, com as minhas idas, eu tenho, acho que, ido uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos em Portugal, então eu acabo tendo pessoas que fizeram o primeiro encontro e voltam, né, para fazer o segundo encontro. Normalmente é assim, mas eu também atendo outras pessoas, as mesmas pessoas 2, 3, 4 vezes, porque a gente pode fazer resgate de alma cada ano, não menos, não mais que isso, né? Então, acaba que eu atendo de novo no corpo de cristal, atendo de novo no, no Mas método chamado resgate de alma, né? eu posso, na primeira pessoa, dizer já que não tem nada a ver aproveitar a tua presença, é outra coisa. Então é bom que aproveitem já agora que vamos ter a Tamis aqui. Uhum, Também vais fazer uma jornada xamânica no dia 9, que é buscando uhum, o aliado de poder, de proteção neste caso. uhum. Então, Isto até foi um é, pedido mais meu, não é? Para fazer esta jornada. exato, é. Então, aqui no Centro Naokami, no Rio de Janeiro, a gente criou, né, essa fórmula mais, vamos dizer assim, acessível a todas as pessoas, que é um trabalho grupal, né? Então, um resgate de alma pode ser feito em grupo, né? E a gente chama de autorresgate de alma. Não é o que eu vou fazer aí, mas aí Não, você comentou. também vamos fazer um Ah, a gente autorresgate e vai alma com fazer. aliados de poder. Se quiseres Então, aí aproveitar. eu vou dar esse exemplo, né? O Hum, autorresgate de alma, ele a gente começa com 15 anos, né, e a gente vai fazendo guiado, né, uma jornada guiada até a concepção, e aí nessa concepção, a partir dessa concepção, a gente pede para você buscar um aliado, eu vou já explicar o que é isso, né, e é esse aliado que vai escolher que momento que você perdeu sua alma. Não a sua alma como um todo, porque todo mundo tem a sua alma, né? Mas a gente perde pedaços, moléculas dessa alma, se você quiser dizer dessa forma, mas que faz falta. Na verdade, a pessoa fica, como é que eu posso dizer, respondendo hoje, né? Eu tenho 63 anos. Eu respondo hoje porque eu tenho uma menina que sofreu um trauma aos 3 anos de idade, uma Tamis que sofreu um trauma aos 3 anos de idade e se sentiu abandonada. Aí hoje, com 63 anos, quando eu lido com pessoas, eu tenho uma reação que pode vir desse trauma e aí eu reajo como se eu tivesse 3. Então, a pessoa vai descobrir, através do seu aliado, que momento ela deveria resgatar para ela tirar daquele encapsulamento da sua alma, né? Uma parte da sua alma está encapsulada. Isso aí a gente chama de autorresgate de alma. É um trabalho bastante forte. Eu acredito que quem não fez e tivesse vontade de se aproximar do xamanismo e não tivesse, por exemplo, muita coragem de fazer uma jornada xamânica, porque a jornada xamânica a gente toca o tambor e a pessoa vai tentar ver, ou sentir, ou ouvir alguma coisa, nesse é guiado, então é mais fácil, né? E sendo de forma grupal, acaba que a pessoa fica muito. Aprende muito rápido com outras pessoas. Ah, interessante, ela resolveu dessa forma, né? O aliado dela era tal. Então a gente acaba aprendendo bastante coisa por ser coletivo, né? E a jornada em busca do aliado, eu não chamo animal de poder, eu chamo aliado, porque pode vir um mestre, pode vir um antepassado, eu chamo tudo isso de aliado, né? uhum. E eu posso eu posso colocar uma intenção,
Uma intenção que pode ser, por exemplo, eu gostaria de trabalhar o relacionamento novo que eu tenho. Gostaria de ajuda. Quem pode vir me ajudar do mundo espiritual, né? E aí pode vir um animal, pode vir um mestre, pode vir um antepassado, como eu falei. E aí, normalmente, a gente tem que escolher um mundo para a gente ir. Pode ser um mundo meio, que é esse aqui, que a gente vive, né? Pode ser um mundo embaixo, ou seja, um mundo mais inferior, ou um mundo mais interior, né? Que a gente vai para baixo de raízes. Ou a gente pode ir para cima, acima das nuvens, onde a gente chama de mundo superior, né? Então, dependendo do mundo, a gente vai determinar que aliado vai aparecer. 10% dos animais ficam no mundo superior, 90% são mestres, e no mundo inferior, 90% são de animais e 10% de mestres. Então, a gente tem mais tendência, indo para baixo, achar animais, indo para cima, encontrar mestres ou antepassados, né? Pessoas que aparência de pessoas, que não estão mais vivas, mas têm essa aparência de pessoas, né? Esse é o workshop de aliados de poder, né? Me lembra mais alguma coisa que a gente vai fazer? É o retiro da limpeza xamânica, que é a preparação para o inverno. Eu acho que a gente também vai fazer o da limpeza de relações, não é? Vamos, depois, vamos fazer a roda de cura e limpeza das relações e a tenda de suor com ensinamentos Anishinaabe na Terra do Sol. Depois também já falamos sobre esse. Eu Queres acho que falar já da roda de cura? no total nós temos 3 encontros de 2 horas e meia à noite, não é? Sim, Para quem sim. quer experimentar, quem vai querer fazer assim de uma forma mais coletiva, né? Eu aconselho as pessoas que querem se achegar, como a gente diz aqui no Brasil, seria uma boa fazer essa aproximação através dos trabalhos grupais, né? E quem Sim, quer aprofundar vão ter, então, 2 oportunidades, né? Uma mais longa, né? Que é sexta, sábado e domingo, não é isso? No primeiro fim de sim. semana. Que dia que é mesmo? É 10, 11 e 12. E me falaram que é uma região bem bonita, né? É Montemor, Corela da Frecheirinha. Aliás, Uhum. a nossa anfitriã está aqui a escutar-nos. Ah, sim. Muito obrigada por nos E, receber aí, né? Me falaram também umas pedras em pé que tem por ali nessa área. Eu vou querer conhecer, que a gente chama que é o xamanismo europeu, né? Que é o xamanismo celta. Não sei se é verdade, mas me falaram que não é tão longe de lá de onde a gente vai estar. É porque as pessoas ficam acompanhando também no meu Instagram. Você publicou algumas coisas e as pessoas estão vendo, você vai para Portugal, né? Porque quando eu vou para a Europa, quando eu vou para a Bélgica, ou quando eu vou para a França, o pessoal não coloca no Instagram. Então, acabam não ficam sabendo, né? Em Portugal, você coloca aí, os brasileiros sabem muito bem já ler vê. o português, aí já vem, muita gente tem relação com português aqui, vão muito para Portugal e conhecem, né? Aí dizem para mim, eu acho que você vai gostar dessa região, então eu fico feliz aí de ter um local num lugar tão bonito, né? Pelo que me falaram, eu não conheço ainda, né? A Alexandra está a dizer que é os cromoleques dos almendres em Évora. Deve ser isso que estás a Isso. falar. É a Uhum, Alexandra, a nossa anfitriã, que está aqui. uhum. Então, não é tão distante, né? Pelo que eu Não. ouvi dizer. É. Então, isso aí, Cromelec. Eu não conhecia esse nome, não. Então, obrigada aí por estar me ensinando alguma coisa. Eu conheço os da Bretanha, né? Que são os menis, né? Alguns na Bélgica também, mas esses de Portugal, a gente ainda. Você não me levou, tá vendo? Eu vou ver Tem, se a gente consegue passar lá para te vamos levar. ver. Se der, se não, eu volto uma outra ocasião, né? Eu Mas essa quero que volte. ideia, essa, Mas essa sobre o ideia, retiro, queres falar um pois pouco do retiro? essa ideia do retiro é para que a gente possa ter uma imersão, né? Uhum. Eu tenho uma experiência de 18 anos na França, fazendo imersão de 7 dias. E é impressionante, né, que a gente não consegue ensinar xamanismo é, só por livros. Tem que ter experiência, né? E vivenciar isso, né?
no dia a dia, almoçar junto, comer junto, dormir junto, organizar as coisas juntos, né? Ali a gente vai afinando as arestas, sabe? Vendo se aquilo que a gente aprendeu realmente está sendo praticado no dia a dia, né? Porque xamanismo é muita prática, né? Não é só eu entendo a filosofia, eu acho bonita, é vivenciar a prática, né? Trazer a roda da medicina para o dia a dia. Às vezes a gente está assim meio chato, a gente está muito crianção, a gente está muito buscador da verdade, então a gente fica oscilando nessa roda da medicina. Nada está errado, na verdade está tudo certo e a gente só precisa voltar para o centro, né? Fala um pouquinho do que você pensou pro retiro, que a gente chegou à conclusão de fazer uma tenda de suor, né? É um local Nós, que dá para a gente fazer, né? sim, vamos fazer uma tenda de suor, vamos fazer banho de ervas, vais-nos ensinar a limpar com o tabaco, a Uhum, rezar com o cachimbo, vamos fazer uhum, cânticos à volta do fogo uhum. Então, e é uma vivência, né, de 3 uhum, dias, mas que o foco é limpeza. Então, uhum, é interessante ver que por exemplo, as ervas que a gente vai fazer, esses banhos e esses trabalhos que a gente vai fazer, são daí, né? Pertencentes ao seu povo. Eu não vou levar nada daqui do Brasil. Mas sim, cada pessoa vai trazer o seu saber também. E vou aprender, né? Com essas pessoas que trouxerem as ervas. Eu aprendo muito com você, os banhos, né? Hoje eu estava falando com a Wanda, eu falei assim, você quer saber de banho? Vai falar com a Alexandra, não fala comigo não. Fala com a Alexandra que ela gosta de tomar uns banhos aí de limpeza. E eu eu achei estou muito sempre interessante com as isso, minhas porque ervas. outras vezes eu já ofereci, né, esse tipo de limpeza, mas eu acabo aprendendo com vocês, né, porque eu sei a correspondência, mas não adianta eu levar o meu saber se a erva vai estar aqui. Vocês vão importar essa erva daqui? Não, né? Melhor usar o equivalente que vocês têm aí realmente na Europa, né, que é do Mediterrâneo e tem a ver com o clima de vocês, né? Eu só vou Sim, dar umas dicas, né? E a gente se harmoniza, né? Não só se limpar na tenda de suor. E que eu estou extremamente feliz de poder fazer isso com o meu homem do fogo da França, né? A gente fez de um jeito que ele vai viajar a Portugal. para Portugal, né, da França, só para fazer esse workshop, assim, Esse para você retiro. ver que esse trabalho de 3 dias, né, para você ver o quanto que tem de engajamento, né, em algumas pessoas que foram aprendendo, né, ele chegou tão, assim, timidamente, ele é do Islã, né, a família dele é do Islã, e ele foi se descobrindo o Homem do Fogo, ele foi se descobrindo o Homem do Fogo, e hoje em dia, quando é possível, né, ele na Europa vai me encontrar em algum lugar que eu vá fazer a tenda de suor. Então ele vem só para isso, ele está no meio de um trabalho, né? Ele trabalha, então ele vem só para esse workshop, né? Para essa vivência, esse retiro que nós vamos Deste fim de fazer. semana. Então, assim, você está no nível, né, Alexandra? Você está no aprendizado, né, comigo. Então, quando você organiza, você vai me vendo trabalhar. Esse é um objetivo no xamanismo, né? As pessoas ensinam e as pessoas vão aprendendo, fazendo, né? E aí, um momento é a sua vez, né? Eu vou ficar mais velha, vou ficar descansando, e aí você vai e assume, e você vai ensinando, outras gerações vão aprendendo e vão levando para frente, né? Uhum. Tudo com a intenção de que a gente faça hoje o que a gente quer ainda deixar, pelo menos para 7 gerações, o que é muito Sim. importante, né? É a Acho consciência que que a gente tenha. e também é importante referir que este retiro vai nos preparar para o inverno, porque o outono é sempre um período assim um pouco mais exigente, não é? Tudo muda, o sol, Uhum, uhum, os dias ficam mais pequenos, entra o frio e é uhum, bom nós nos prepararmos vários níveis, não é? uhum, Para isso. E também queria dizer que este retiro com a Atamis é um retiro muito tradicional, porque a Atamis traz esta tradição e ensina de acordo com a sua tradição, então vai ser muito, muito bonito para quem quer aprofundar um pouco uhum, mais. uhum, Agora,
ainda temos a roda de cura e limpeza das relações. Queres falar um pouco também sobre Então, a isso? limpeza das relações é outro método que eu recebi, que foi sendo desenvolvido, né? E se tornou um método também de ensino, né? Eu ensinei para algumas pessoas, você é uma delas, que está nesse aprendizado da limpeza das relações, já está atendendo com isso, né? Então, assim, o objetivo é que a gente traga para a pessoa a consciência de que nós somos uma teia, né? Nós estamos numa teia, como se fosse uma teia de aranha, mas não bilateral. Ela é uma teia multidimensional, né? Muito grande. Então, a gente escolhe um tema para fazer uma limpeza. Não precisa ser só uma pessoa. Ah, eu vou usar uma palavra bem brasileira, uma quinzimba aí com alguém, eu quero fazer uma limpeza com essa pessoa, porque ela está me enchendo o saco, meu chefe está me enchendo o saco. Mas eu posso também fazer com um padrão, né? Eu posso fazer com um antepassado meu, com um padrão de familiar, eu posso fazer com uma doença, eu posso fazer com qualquer coisa, na verdade, não é só com pessoas, porque a gente sempre relaciona relações com relações interpessoais, e não é, né? E fazendo com que as pessoas entendam que esse método, ele veio muito a pedido de um espírito que disse assim, mas vocês pedem muita ajuda da gente, hein? Ajuda a gente a ajudar vocês. Eu falei, e como? Aí ele me ensinou sobre a limpeza das relações, né? O quanto que a gente coloca de peso no emocional nas relações, né? Então, assim, às vezes uma doença que poderia ser melhor tratada ou mais bem vivida, fica até mais difícil porque a gente emocionalmente está muito amarrado em questões passadas ou qualquer outra razão, né, mas que emocionalmente nos faz, nos torna mais pesados por conta desse apego emocional que a gente tem com as coisas, né? Então, essa limpeza das relações serve para isso. Por isso que a gente chama roda de cura com a limpeza das relações, né? Não sei se você que aprendeu, já está fazendo, né? Aplicando isso no seu dia a dia, se você teria mais alguma coisa para acrescentar para essa roda de cura. Não, quer dizer, eu acho que já falaste um pouco de tudo, mas eu posso aprofundar que o que eu noto é que nós às vezes com uma relação que pode ser com um padrão, como tu disseste, ou com uma pessoa, quando isso não fica limpo, quando não fica bom, quando não fica criativo, vai começando a acumular um peso e uma densidade que às tantas nós não conseguimos Exato. nos separar dessa energia, não é? Desse sentir, dessa forma de agir, e começamos a projetar isso em todas as nossas relações. Então, a limpeza da relação o que faz é limpar a nossa projeção, não é com o outro, é connosco. E então, nós ao Isso, limparmos, vamos aliviando o campo. Então, é um isso, trabalho muito, muito bonito, sim. Talvez o que eu pudesse acrescentar é que, como ele não vai ser oferecido de forma individual e ele vai ser feito em roda de cura, ou seja, em grupo, né? A gente acaba aprendendo muito um do outro, né? Então, alguém vai comentar sobre o que vivenciou e a outra pessoa pode usufruir, né? E aprender mais rápido e adquirir mais experiências justamente porque o outro trouxe sua experiência, né? Então, o trabalho de grupo, a única coisa que eu acrescentaria, que eu esqueci de falar, que quando é individual, a gente trabalha individualmente, mas quando é em grupo, a gente acaba aprendendo um com o outro, né? Se E torna muitas mais vezes, rico, né? desculpa, e Não, muitas vezes no fim, quando as pessoas partilham, parece que o trabalho tem a relação uns com os outros, não é? É muito lindo ver isso. é. Então, e a gente tem esse desejo, né, Alexandra, daqui a pouco vai se tornar um método que as pessoas possam aprender comigo, aprender com você, desenvolver o atendimento que não seja só xamânico, né, mas que seja a partir desse método xamânico utilizar nas suas práticas, né, nas suas terapias, né,
Vamos ver se isso daí se torna realidade aí em Portugal. Já se tornou realidade na França, né? A gente fez o primeiro grupo de formação e quem sabe daqui a pouco em Portugal também, né? Bora ver. Tudo, Vamos ver tudo a se seu tempo, junta. né? É. Sim. E depois vamos ter a tenda de suor com ensinamentos Anishinaabe, que vai ser na Terra do Sol, um dia inteiro, uma imersão de um dia, e Então, que eu é um acho lugar que vai ser um muito, trabalho muito bonito. é um trabalho num local muito trabalhado, muito utilizado por várias tradições, né? A tenda de suor, assim, muito vivenciada por várias pessoas, né? Então tem a gente chama de egrégora, né? Uma egrégora de cura ali muito forte, né? E o que eu trago, além da gente suar junto, né? É que eu trago essa tradição norte-americana, Anishinaabe, para muito característica da minha pessoa mesmo, né? Que se for necessário curas, elas vão acontecer ao longo do dia, porque tudo é preparado para isso, né? Desde os ensinamentos, desde a limpeza feita que é feita com rapé antes da tenda de suor, né? Ou banhos que a gente resolva fazer. Isso aí pode ser adicionado no dia, dependendo da necessidade, né? Há uma preocupação muito grande com o indivíduo, né? Talvez essa seja talvez a característica principal do trabalho que eu faço de um dia com a tenda de suor. A tenda de suor não é o objetivo maior, mas sim o dia inteiro, né? Os ensinamentos vão sendo construídos para que a pessoa tenha um entendimento de onde ela está nessa roda da medicina, né? O que aconteceu o que aconteceu dentro da tenda de suor, por exemplo, em que momento da roda medicina foi mais difícil para ela, né? Tudo relacionado com esse ensinamento que a gente chama de roda da medicina no caminho vermelho. Uhum. E os É, cantos, né? Que acaba que a gente faz muita evocação com os cantos também. uhum. E uma das coisas que eu gosto muito neste teu trabalho, que é muito tradicional, é que tu tens uma forma muito inclusiva de trabalhar. Todas as pessoas podem experimentar, aprendem mais um pouco, aprendem a fazer no momento e tu vais dando essa orientação, então a Uhum. pessoa sente-se integrada e sente que está a participar, não é? De algo tão Uhum. tradicional e tão especial, não é? Então tu és muito inclusiva e eu acho isso assim uma pérola do teu trabalho. Uhum, Toda a obrigada. gente se sente à vontade contigo no Uhum. trabalho, sim. Então, eu tenho uma preocupação muito grande de passar a tradição e, ao mesmo tempo, eu sei que tudo isso é vivo, né? Então, não é estático. E sendo vivo, as pessoas que vão chegando, elas vão trazendo a sua cor também, né? Elas vão trazendo suas experiências e a coisa se formata em cima do grupo, né? Não só da proposta que eu trago, a gente tem uma linha de pensamento e condução, mas esse colorido vem das pessoas que participam, né? Sim. E fica bonito a cada vez, né? Fica bonito, fica gostoso. Sim, tu também tens essa missão de mulher beija-flor. Queres só falar um bocadinho, explicar um bocadinho o que é isso, a mulher beija-flor, Então, eu tenho no plano de Praças de Trovão? o meu nome indígena é Mulher Beija-Flor, né? Não que o beija-flor a gente geralmente pensa assim, é aquele passarinho pequenininho, né? Assim, colorido, mas qualquer nome espiritual é um desenvolvimento de vida, né? Quer dizer, eu não estou nem talvez perto de saber tudo sobre ele, né? Sobre esse nome, como é que eu vivencio esse nome, mas eu já sei algumas coisas e que condiz com o que eu escolhi fazer, né? Que é fazer essa ponte entre céu e terra, né? Quando eu faço o atendimento, quando eu estou ali canalizando o que a gente chama, né, desse poder xamânico dentro da gente, fazer essa ligação entre norte e sul na Terra, né? Então
tenho essa ligação muito forte com a América do Norte, com a Europa e a América do Sul, e fazer essa ponte entre pessoas, né? Eu gosto muito de fazer o trabalho do beija-flor nas flores, né? Porque essa polinização, porque eu sei que o que tem numa flor não tem em outra, né? E graças a essa polinização existe a proliferação, né? Da flora, da fauna, né? E é importante para a Terra. Então, ter um nome espiritual, qualquer nome espiritual é muito importante, é um desenvolvimento, eu estou nesse desenvolvimento, né? Mas falando especificamente dele, é isso, são essas pontes, né, essas ligações que são feitas, e do pássaro trovão, que seria a família espiritual, são a gente chama de líderes espirituais, né? Então, alguém que me deu esse nome viu em mim essa qualidade na América do Norte é chamada de mulher medicina, mais comumente na Europa é chamada de xamã, aqui no Brasil de pajé, né? Então, o clã é que determina mais ou menos isso. Não que só sejam xamãs ou pajés aqueles que têm o clã de pássaro, né? Mas os pássaros têm essa qualidade espiritual. Acho que é isso que eu Lindo. posso falar, né? E eu sempre me lembro, eu participei de um encontro agora, que a gente está aqui na preparação para a COP30, né? Que vai ser no Pará, no Amazonas. E aí me chamaram, né? E uma das coisas que eu falei, assim, foi justamente quando a gente tem essa impressão de que são tantas coisas, né? É tão pesado, o mundo é tão grande para a gente modificar, né? E aí, aquela história do beija-flor que tenta apagar um fogo, né? Com o biquinho dele carregando água de um lugar para levar para aquela floresta em chama, e o elefante diz: Mas você está fazendo uma coisa aí tão óbvia, você não vai conseguir apagar esse fogo, você é muito pequenininho. Aí ele diz: Pelo menos eu estou fazendo a minha parte, né? Então, se você ajudar, que o elefante é bem maior, podia ser mais rápido, né? A gente ia conseguir apagar esse fogo mais rápido, né? Então, assim, essa é uma das minhas missões, né? De lembrar que todo mundo pode fazer a sua parte, mesmo que a gente não tenha essa capacidade de apagar o fogo, ou de modificar aquilo que a gente não concorde, mas a gente pode fazer a nossa parte. E fazendo a Claro. nossa parte bem, já é bastante, né? E Sim, talvez, claro que sim. assim, não sei se você tem interesse em fazer mais perguntas, mas uma coisa que eu acho que é importante frisar, né, é que a gente faz esse trabalho de resgate da natureza não pelo lado puro e simplesmente ecológico. Ele é espiritual, né? Como alguém que diz assim, a árvore precisa ser, não pode ser derrubada porque ela dá o oxigênio para a terra, que não sei o quê, mas também ali tem um mundo de seres vivendo ali, né? E esses seres têm coisas para ensinar para a gente, né? Mesmo que seja uma formiga, mesmo que seja um animalzinho pequenininho, ou mesmo a casca da árvore, mas não só como consumismo para a gente fazer um chá para a gente ficar melhor, ou para a gente fazer um chá para fazer um banho para a gente ficar mais limpo, mas porque tem seres, né, nessa natureza. Então, o meu objetivo maior com o xamanismo é chamar a atenção de que a gente precisa preservar uma terra, não só porque a gente tem que consumir e tem que deixar para os descendentes água limpa. Não, a gente tem que agradecer esses seres que vivem hoje, né, ainda nessa terra, e que convivem conosco, né, e que nós não somos mais importantes que eles. Nós Pois, não claro. somos mais importantes que eles, né? Então, trazer essa consciência espiritual para a ecologia, né? É super importante. A gente tem um papel a desenvolver aí, que eu acho que não é só. Devemos segurar a Amazônia, porque a Amazônia é o pulmão do mundo, mas porque tem muita coisa ali de sabedoria que a gente não tem nem ideia e que o mundo vai precisar. E já está precisando, e por Pois, isso tem
essa expansão tão grande, né, aí na Europa, das pessoas da Amazônia vindo, ensinando, né, compartilhando suas medicinas. É muito bonito esse movimento. E eu estou a Sim. fim de engrossar essa fileira. E você também, Ah, né? eu estou muito feliz e eu quero muito isso, dar oportunidade também aos portugueses, às pessoas de cá, de te conhecerem, de poderem privar um pouco, aprender um pouco contigo, porque realmente nós precisamos muito de aprender mais Uhum. sobre o nosso contacto com a natureza, não Isso é? E aí. Uhum. com estes elementos, com estas forças. Olha, queria-te Uhum. dizer que a Lília enviou-te aqui uma mensagem a dizer gratidão pelo seu lindo trabalho de despertar as nossas memórias ancestrais adormecidas. Ai, que lindo. Ela é uma pessoa muito importante nesse papel. Ela está dando uma mão bacana aí para você, né? Tá, Importante, tá. Ela apoiando. está a ser o meu braço direito, sim. Uhum. E eu estou assim muito feliz de conhecê-la, né, no curso que a gente dá online aqui do Brasil, e alguns portugueses fazem parte, né, o Totens e Chakras, Uhum. e vou conhecê-la agora pessoalmente. Então fico muito feliz e agradecida, né, desse apoio que ela está te dando e como a gente falou aqui, não está dando só a você esse apoio, mas essa consciência, né, de trazer espiritualidade para a ecologia. Sim. É A isso aí. Celine, que já esteve contigo, também está aqui a enviar-te Uhum. uma mensagem a dizer que está muito feliz de voltar a Ah, ver-te e que quer muito estar perfeito. também. Que legal, que bom, fico feliz. Estou vendo que A tem outras Natal, pessoas tem aqui umas brasileiras, quantas né? pessoas a Uhum. enviar-te assim, muito carinho. Eu vi que também entraram alguns brasileiros que eu conheço. Gente, vamos dividir, depois vai ficar gravada essa live. A Alexandra grava, né? Ela Sim. vai fazer a opção aí de gravar e aí fica gravado. Compartilhem com as pessoas para que essas pessoas possam entender um pouquinho melhor o que que eu vou fazer aí do outro Uhum. lado do mar, né? É. E eu também, assim, nós estamos agora em Early Bird até dia 30 de setembro. Eu estou disponível se alguém quiser contactar-me para perceber qual é o trabalho mais indicado para cada caso ou fazer mais do que um. Eu estou disponível para explicar tudo. Uhum. Isso E, aí. e é isso. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, mas por mim está maravilhoso, foi ótimo e muito Tá inspirador. tranquilo. Estou assim a desejar que tu chegues. É Eu isso e aí. A Yara está toda contente que tu vens. Tá bem. Então seria interessante, assim, gravando, né? Quando você tiver alguém perguntando como é que é o trabalho, eu acho que eu dei o recado aí rapidinho, para que as pessoas possam entender e optar, como você falou, qual é o mais adaptado para esse momento da pessoa, né? O trabalho que eu vou desenvolver aí com vocês. Tá, obrigada, amiguetes. Muito Obrigada também. obrigada. Obrigada, obrigada.